Mas tipo assim, cara, no meio desse período, eu tava cantando na igreja, né? Foi um período muito pesado. Eu gravei um CD. Quando eu gravei um CD com uma composição minha, ele começou a tocar na rádio, foi a música mais tocada no Rio Grande do Sul. Pô, que legal. Por várias semanas eu fiquei em primeiro lugar nas paradas. Bom, eu nasci em Novo Hamburgo, nasci aqui no Hospital Geral de Novo Hamburgo, mas me criei em São Leopoldo, ali no bairro Santos Dumont, agora conhecido como Bonfim, né? Sim. E foi uma criação muito legal, né? A gente conviveu um pouco na comunidade evangélica, né? Durante muito tempo. Basicamente, eu 7 anos comecei a estudar música ali com o tio Dani, um maestro ali, estudei trompete, fui tocar com o teu irmão depois na banda. Os dois igreja. irmãos, na verdade, né? É verdade. Os dois, sou fã dos dois, né, cara? O Xandão tocava sax soprano. Mas eu gostava da guitarra dele. Depois da guitarra... Rock and roll, pai, era diferente, porque na época a galera não tocava rock and roll, então eu via ele tocar, pra mim era uma loucura. Eu ia de tarde, depois da aula, escutar ele lá, fazendo um som, porque era um som diferente dentro da igreja, né? Assim, então, apaixonado também. Não era a igreja que era meio fechada, né? Tu não tocava nada? Eu nunca toquei nada, cara, só pedra na água. Mas eu estudei com o tio Dani lá em cima, lá no último andar. Pô, estudei, mas foi bem no momento que a gente tava saindo da igreja, assim, foi um momento que, na verdade, o Xandão foi tirado do grupo de louvor lá e tal. Uau, me mandava tiraram ele. Vai. Tiraram ele porque ele foi no cinema, cara. Os troços. Não, pode parar. E aí tiraram ele, ele acabou vindo pra Novo Hamburgo. E aí eu era piazão, acabei acompanhando, né? Cara, o Eliezer também, eu vi ele tocar trompete, também me inspirou bastante, né? Sim. Eu acabei tocando no exército depois, quando eu servi. Pois eu vi que tu comentou ali. BK de meia dúzia, bateria de comando da 6ª Divisão de Exército, que estava dentro do 16º CAP. Eu fui artilheiro, mas também tocava na fanfarra. Tava tudo certo para entrar no 19, e aí o Fernando Henrique disse: ninguém engaja, pronto, esperança toda, né? Casamento em vista, aquela coisa toda, né? Para ganhar um pouquinho mais. Foi bem complexa, aquela fase bem difícil, assim, que você não sabe para onde vai. Mas basicamente eu tinha feito o técnico em mecânica no Frederico Schmidt, né? E antes eu já tinha feito alguns estágios, até eu vi que o local é perto do lugar que eu fiz estágio. Nem existe mais Automatrizes. Eu fazia desenho no AutoCAD R14, também nem existe mais. Estudei no Senai, aqui no Novo Hamburgo. E foi muito bom, assim, serviu de crescimento para mim aqueles estágios. Mas eu já tinha lavado carro com 12 anos, então vontade de trabalhar, né? Sim. Vendo meu pai trabalhando, a galera toda ao redor de mim. Você quer construir uma vida, né? Então você planeja uma vida. Claro que bairro Santos Dumont, né? Um bairro, na época, mais simples do que é hoje, melhorou bastante, né? Mas era um bairro barro vermelho, jogar bola por ali e tal. E também a nossa família, embora tenha uma renda, né, tudo era muito desafiador, né? Eu me lembro de uma noite que o pai separou um X, né, um X do Taco Bell lá no centro. Tu lembra disso? Pô, existe? Pô, vou lá ver se tem ainda, pô. E ele separou o X lá, comprou um X, cortou em 4 pedaços e nós éramos em 5. E aí nós ficamos pensando, vai faltar um, né? E ele entregou para nós todos e ele não comeu aquela noite. Então eu nunca mais vou esquecer disso, porque eu era muito pequeno. Eu sabia que era desafiador para ele, né, ter a família, mas ele, de fato, nunca deixou faltar nada para nós. Pode faltar para ele, sim, mas para nós, nunca. E que é um homem de verdade que faz, né? Isso é um homem de verdade, né? Exatamente. Ele deixou para mim 3 conselhos. O pai faleceu ano passado. Eu lembro. Eu fiz aniversário 2 de janeiro e ele morreu dia 13 de janeiro. E eu acompanhei todo o processo dele, de químio e tal. E ele me deixou um recado, mas daí foi no dia 2 de janeiro de 1994. Ele sentou na cama comigo e deixou 3 coisas. Primeiro, filho, ama a Deus sobre todas as coisas. Segundo, cuida bem do teu tempo, porque ele passa muito rápido. Eu me lembro, o pai tinha uns 40 e poucos. Ele disse, as coisas vão ser muito rápidas na tua vida, então aproveita bastante. E o terceiro, vai buscar teu canudo, ele disse. O que é o canudo? A formação superior. Porque ele tinha sofrido com isso nas empresas que ele estava, às vezes não era respeitado e tal, porque não tinha o tal do canudo, né? Quando eu entregar o canudo de doutorado para ele, eu dizia, pai, segura a onda, eu tenho que entregar o canudo, né? Era em março. Que legal, cara. E aí acabou não dando, mas ele sabia, ele disse, filho, eu sei que tu vai chegar lá, então, né, fica em paz, chega lá e tal. Então, o pai deixou um legado para mim muito grande, né, de amor, de carinho, que eu trago comigo até hoje. E eu tenho um segundo pai, que é o Norberto, né, uma segunda mãe também, que investiu, né, conhecimento em mim, que acabou gerando muita coisa no meu coração, que é em relação ao trabalho. O Norberto foi mais tarde, lá pelos 18, 19, dos 12 aos 18, mais igreja, né, assim, mais questões espirituais, mas a partir de 19 anos, aí ele começou a investir conhecimento de empresa para mim.
O pai me deu um lance da comunicação, fazia programa de rádio, claro. Né? Então eu acabei herdando a capacidade de me comunicar. Tem uns amigos meus que fazem doutorado, que são pós-doc comigo hoje, eles comentam assim, pô, o cara pesquisador fala, né? Porque normalmente o cara é focado em analisar dados e acaba não gerando a comunicação. Mas eu sempre digo que é herança do pai, né? O pai tem essa capacidade, assim como a mãe, que cuidava das crianças, sabe falar muito bem. Então, aí, depois que eu saí do exército, eu comecei a trabalhar numa fábrica na área da qualidade, porque eu tinha o técnico em mecânica. Dali eu fui evoluindo para outros trabalhos que o próprio dono da empresa me indicou para trabalhar no sindicato patronal de São Leopoldo, chamado Sindimetal, que aí congrega grandes empresas como Steel, Gedore, Gerdau, várias empresas em São Leopoldo significativa. E não só em São Leopoldo, mas em 36 municípios. Sim. Que é metal mecânico. Ali eu ganhei muito, eu conheci muitos caras legais ali, né? Eu tinha um colega, o Paulo Ziegler, um cara, um gênio, cara, inteligentíssimo. Hoje ele tá descansando na boa em casa e tal, não quer mais trabalhar, aposentou porque ele guardou. Se errou, guarda uma grana, entendeu? Claro. O cara se preparou. Eu tive o Pizzuti também como diretor, um cara fera, que me ajudou também a entender os processos e me formei na primeira faculdade, né, digamos assim, que foi marketing. Me formei em marketing primeiro. Lá em 2009, na Universidade Luterana do Brasil de Canoas. Mas, tipo assim, cara, no meio desse período, eu tava cantando na igreja. Né? Foi um período muito pesado. Eu gravei um CD. Quando eu gravei um CD com uma composição minha, ele começou a tocar na rádio, foi a música mais tocada no Rio Grande do Sul. Pô, que legal. Por várias semanas eu fiquei em primeiro lugar nas paradas. Né? E aí eu comecei a viajar com a banda. Então era assim a minha pegada. Segunda de manhã eu trabalhava, de manhã e de tarde, na área da qualidade, ou depois no Sindimetal. De noite ensaio. Terça pegada de novo de trabalho e quarta, e todas as noites ou ensaio ou alguma reunião em alguma igreja. E fim de semana, tipo sábado de manhã, pega a van e vamos viajar. Bora viajar lá para Santiago, sei lá, todo final de semana. Tava sempre ocupado. Sempre. Estudando, trabalhando. Entendeu? Essa é a pegada. Estudando, trabalhando, gravando, indo para o estúdio gravar, viajando por vários lugares, porque daí eu comecei a ter banda, né? Comecei a ter banda. E aí a vida agitada. Mas como diz a minha psicóloga, pelo SINDAG a gente tem uma psicóloga, eu sempre brinco, né? Que ela acompanha para ver se os diretores não estão loucos. Né? Então ela sempre está ali, sempre nos acompanhando, né? Ela diz que eu tenho facilidade de lidar com a pressão. Tenho facilidade de tocar várias coisas ao mesmo tempo. Aliás, quando eu não estou, assim, né? Teve uma pessoa que foi muito especial na minha vida, que numa época que eu estava bem parado no final do ano, assim, bem cansado, assim, quem sabe tu faz doutorado? Eu vou fazer, então. Uma coisa meio, tipo, natural. Tá, mas tu vai fazer doutorado? Pô, não vou fazer, cara. Vou fazer embora. Não tem que seja impossível, né? Claro. E fui lá e fiz, realmente. E aí foi seguindo a vida, né? Eu gravei o segundo CD e sempre tocando e trabalhando, estudando, a chegar no mestrado. Quando eu cheguei no mestrado, aí travou tudo. Porque o mestrado, ele requer muita leitura, né? 15, 17 artigos por semana para falar sobre eles na outra semana, e todos em inglês. Fiz na Fevale aqui. Na época, nós éramos em 5, 6 alunos só. Então, você imagina, os professores iam questionar a gente dos 15 artigos, dos 10 artigos. E aí você tinha que ler tudo, cara. E o inglês não é o bicho ainda. Não era... Estou melhor hoje, mas na época não era. Então, você luta muito. Você tem que traduzir meio que por cima para poder entender a lógica. E voltado à indústria criativa, à inovação. Sim. Então, muita pegada... Nossa, eu virava à noite, cara. 3 da manhã estudando, 4 da manhã estudando. E trabalhando no Sindimetal. E aí foi uma coisa rápida assim que eu passei numa metalúrgica, né? Uma metalúrgica grande pra caramba, tem um carinho muito especial que é a Reuter lá em cima, também foi uma experiência maravilhosa, né? Foram 5, 7 anos lá como assessor da direção, fiz muitos amigos, né? Sim. E nessa época rodando mestrado, tudo junto, aí encontraram o meu currículo, o SINDAG, né? E aí acabei indo para lá. Indo para lá, a coisa lá abriu, né? Porque não era mais nível regional, era nível nacional. É o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Sim. E aí tu falou que fez uma pré-seleção ali, foi indo, e foi difícil até chegar onde tu chegou, né? Cara, muito processo, muita conversa, muita discussão para saber meu perfil psicológico, para saber o que eu sabia fazer. E eu dou risada hoje, porque quando eu fui, eu levei os materiais prontos que eu já tinha feito. Sim. E esse foi o grande segredo. Eles disseram, quando tu mostrou o folder, quando tu mostrou, porque na época eu tinha marketing na história, né?
Economia entrou depois. Então eu tinha todos os materiais, pesquisas, trabalho. Já levei tudo, larguei na mesa, eu sei fazer isso aqui. E os caras, não, é isso que eu preciso. Casou, né? E aí deu uma guerra no meio da mesa, na discussão, porque o cara dizia assim, tá, mas tu tem disponibilidade para viagem? Aí eu perguntei, tu tem estrutura? Não, mas tu pode viajar, tá, mas tu vai me dar estrutura para viajar? Porque eu não vou partir para hotel aí, que eu não sei onde é, sei lá. Apesar de que hoje a gente vai para tudo que é lugar e nem se preocupa, né? Tem lugares no interior do Maranhão que a gente foi que, cara, chega água, luz e internet. Né? O porta do hotel é aberta, né? No interior do Maranhão. Claro, não capital, mas o interiorzão, assim, né? Onde tem não a pobreza que nós conhecemos, mas a pobreza extrema. Eu não tinha conhecido ainda a pobreza extrema. Um troço. Eu entrei em choque quando eu vi aquilo, né? Uma pessoa me explicou: não, isso aqui não é pobreza que vocês têm lá no sul, isso é pobreza extrema. Então você para em hotel de R$50, R$60, com a porta aberta, é uma coisa diferente. Então eu dou risada hoje quando nós falamos na mesa lá, o meu colega. Tá, mas tem disponibilidade para viajar? Posso viajar. Tá, mas tem estrutura? E nós ficamos naquela guerra de bate e volta, né? Nunca vamos esquecer isso, né? Mas hoje eu participo do COAGRO, por exemplo, o Conselho da Agroindústria, dentro da Confederação Nacional da Indústria em Brasília. Participo do Fórum Agro em São Paulo. Também coordeno um grupo de insumos agropecuários da Secretaria de Agricultura de São Paulo. Veja bem, né? Sim. Gaúcho coordenando em São Paulo. Grupos de São Paulo. Mas na verdade tem que pegar a pessoa capacitada, não mesma coisa, vai pegar um cara lá do próprio estado de São Paulo que não é capacitado, não tem porquê, né? Pega uma pessoa capacitada, né? Para ocupar o cargo, né? Cara, muito interessante isso. Aí eu conheci o Tarcísio, que é o atual governador, conheci o secretário de Agricultura, o Guilherme Piai, um cara fantástico, né? Assim, muito engajado com o agro. E fui conhecendo muitas pessoas, né, importantes dentro da agricultura. Foi abrindo, né, muito a minha cabeça em relação a esse tema. E como a gente tá rolando moto aqui, rolou também moto na minha vida, né? Assim, foi um vulcão, né? Eu me lembro que quando casei, nós compramos uma Krypton 100 para ir ver o cavalo, né? E eu nunca vou esquecer, cara, um dia eu tava descendo uma lomba e eu vi que a moto não ia ficar de pé, ela vai cair. Porque era saibro. Cara, e nós descendo, eu olhei para ela assim, né, disse, olha, nós vamos cair. Como assim nós vamos cair? Não dá para segurar, cara, nós vamos cair. Você não acredita? Por que tu fez isso comigo, Júnior? Tu me tirou de casa para nós cair. Nós vamos cair, eu vou atirar naquele matinho, eu vou descer no matinho ali. Pô, o cara tem visão, tá pensando. Já escolheu o local. Já escolheu o local. E a gente foi, cara, foi bem na boa, mas foi uma queda, eu digo que em câmera lenta. Porque, tipo, a gente foi, chegou no matinho, sabe aqueles desenhos? Aqui saltamos da moto, assim, foi um troço estranho. Mas aí tive depois Twister, tive Hornet, viajei muito com o Norberto, né, que também adora moto. Tem uma DX 450 até hoje, luxo, lá no apartamento dele em Gramado, que ninguém toca nela, né? Aquela moto que ele cuida, manda limpar bico e tal. Mas ele tinha uma coleção de carro também, né? Não tem mais? Tem 13 carros. Ele tinha, eu lembro no casamento, acho que da minha prima. 12, 13, alguma coisa. Ele levou, na casamento da uma das primas das gêmeas lá, não sei se da Cristiane ou da Kellen, ele levou ela num desses carros. Né? Cara, daí aí foi quando eu fui pra Hornet, eu senti muita diferença da 500 para 600. Não, é outra pegada. Um choque ali, agressiva, né? É que o negócio 4 cilindros é outra história, né? Aquele somzinho, eu não entendo muito de moto, né? Mas aí tu sente, né? Tu sente na hora. E foi uma virada, da 250 para 500 foi uma virada. Mas da 500 para 600 foi uma virada maior. Bem maior. Agora, quando eu saí da 600 para super esportiva 1000, cara, aí mudou tudo. Porque eu não sabia mais andar de moto. Eu tive que aprender a andar de moto. Quando eu fiz ela virada, eu disse, não tá virando. Mas claro que não vai virar, né? Tem que deitar. Mas nem sabia deitar e não sei direito, né? Mas, cara, foi uma mudança radical. Aí eu comecei a gostar de velocidade. Então fui comprar o capacete. Né? Cheguei lá na loja e botei o capacete, não tá muito apertado. Não, mas tem que ser apertado mesmo. Não, mas por quê? Não, eu quero mais solto. Não faz assim. Pressão. Aí comecei a pregar freeway, comecei a gostar da velocidade. Mas assim, um adendo aí. Aqui, eu que vendo capacete na loja, o pessoal que anda com a moto mais simples, assim, o pessoal anda mais dentro da cidade, o cara chega e bota o capacete assim. Se não desceu na cabeça, não desceu assim, ó, o natural, não desceu a cabeça. Não. Nem só com a grana, não, isso aqui é muito apertado, viu? Tem que descer assim, a pessoa tem que andar com o capacete assim. Caramba. Mas a mulher dá cagada?
Não pode. No Mas é impacto, às vezes, eu tenho Mas tem pessoas que tu fala, mas tem que ser apertado o capacete. abraçar Mas daí a pessoa diz, mas eu não gosto de andar, eu me sinto assim, eu tenho claustrofobia, não posso andar com o capacete apertado. Tá bom. Mas te garanto, passou de 200, tu começa a sentir pra caramba. Começa a tremer tudo, cara. Já é. Aí tu tem uma moto com estrutura pra mandar ver, você puxa em primeira 140 ali. Cara, você chega em 200, tua roupa vira um caos, né? Tu começa a bater tudo, machuca. Aí tive que comprar roupa, eu comprei os apetrechos todos, comecei a sentir segurança demais. Começou a exagerar a minha segurança. E eu comecei a ver, cara, eu vou partir se eu continuar nessa pegada. Aí um conhecido também lá de Gramado, ele estava subindo a serra e simplesmente ele foi reto. Ele não freou nada, ele foi reto, morreu. Eu disse, cara, eu tinha começado a passar dos 200, 250, aí começou a assustar lá na freeway. Aí eu disse, não, eu acho que eu não tenho cabeça ainda para andar de moto. Mas quando tu tá andando com uma moto dessa, cara, e tu volta para 80, parece que dá para te pular da moto e caminhar do lado, né?